Bom dia, crianças! Vamos iniciar mais uma semana de estudos e no dia de hoje nós vamos trabalhar com ciências, páginas 50 a 55, uma nova unidade, que será a unidade 4, que vai falar sobre a diversidade animal, mais propriamente sobre os invertebrados. Como nós já estudamos na sala de aula, toda vez que tiver o in na frente, significa não. Se os vertebrados são os que possuem coluna vertebral, os invertebrados são os que não possuem coluna vertebral. Nesta unidade também, nós vamos conhecer os grupos de animais invertebrados, estudar a proporção de animais vertebrados e invertebrados na natureza. Nós vamos ver qual tem mais, qual tem menos. Vamos também reconhecer, descobrir, saber a importância dos animais invertebrados, porque não é porque eles não possuem coluna vertebral que eles não são importantes. Então, vou passar para vocês agora a imagem de abertura. E nesta imagem de abertura, nós não vemos o animal. Não vemos nenhuma espécie de animal. Por que será? Onde estão esses animais? Com certeza aí, nesta imagem, nós temos vários animais. Além dos animais que nós temos que nós vimos na unidade anterior, que foi dos vertebrados, nós podemos ter certeza que nesse ambiente vivem muitos outros animais. E eu tive olhando esta imagem e pensei, olha, deve ter minhoca, deve ter aranha, deve ter mosquito, pernilongo, deve ter cobra, deve ter onça, deve ter bicho do mato, gatinho, gato do mato, entre outras espécies. Será que o mosquito, a minhoca, a aranha, o pernilongo possui coluna vertebral e crânio? Vamos descobrir? Bora lá! Esta imagem é da Cachoeira do Rosário, em Pirenópolis, Goiás. Vamos lá. Começamos na página 52 com uma pergunta. Todos os animais têm ossos? Então, nós já aprendemos no grupo dos vertebrados que a maioria das espécies animais do planeta não possui coluna vertebral. Então, a maioria é do grupo dos invertebrados, porque não possuem. Também não possuem crânio ou ossos. Ou seja, a maioria dos animais fazem parte desse grupo que nós estamos estudando agora. Então, nós temos um textinho pequenininho aí em cima e temos ao redor um círculo vermelho retirado uma parte de 4%, que vai falar sobre a distribuição de vertebrados e invertebrados entre os animais. Então, só 4% fazem parte do grupo dos vertebrados. O restante, os 96%, são partes dos invertebrados. Abaixo, temos uma explicação sobre os invertebrados e eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então vamos lá. Na cabeça de vocês, imagina um animal sem ossos. Imaginou? Qual animal que você pensou?
Por que você pensou nele? É verdade. Não é fácil a gente saber se um animal tem osso ou não. Já que nos vertebrados, os ossos ficam dentro do corpo. Então, nos vertebrados, estão lá, o ossinho está lá dentro do corpo. Os invertebrados não têm ossos nem coluna vertebral. Além disso, algum deles tem esqueleto. Ué, mas é possível ter esqueleto sem ter ossos? Sim. Nós vamos entender que o esqueleto, como qualquer parte dura e resistente do corpo de um animal, ele passa a ter a função do esqueleto. Os invertebrados e também os vertebrados são divididos em grupos. E vamos conhecer agora as características. Características é como eles são de alguns grupos: artrópodes, anelídeos, quinidários, moluscos e equinodermos. Hoje nós não vamos falar de todos. Hoje nós vamos falar só dos artrópodes, anelídeos e quinidários. Vamos deixar os moluscos e equinodermos para a semana que vem. Então vamos lá. Abrir a imagem. Temos aí uma imagem da aranha e do besouro. Eles fazem parte do grupo dos artrópodes. São apenas uns exemplos que tem, tá bom? Vamos lá. Imagem ao lado. A minhoca é um anelídeo. O caracol é um molusco. A estrela do mar é um equinodermo. A anêmona é um quinidário. Reduzindo a imagem, vamos agora para a página 53, que vai explicar as características de cada grupo. Então, vocês leiam com muita atenção o que vai falar sobre os artrópodes, sobre as características, por que os animais fazem parte desse grupo. Temos uma imagem do mosquito Aedes aegypti, que mede cerca de 1 centímetro e que pode transmitir doenças que podem causar a morte. Abaixo nós temos um bicho, que é o que eu mais tenho pavor, que tem o nome de louva-a-Deus. É um inseto, o comprimento dele tem cerca de 7 centímetros. Tenho pavor até de ver a imagem dele. Página 54. Tem uma pequena explicação sobre os crustáceos. Seria bom que vocês pesquisassem. Pode ser até na televisão, tem alguns programas que falam bastante para incrementar. Aí tem a imagem de uma lagosta, que é um crustáceo, e as cracas também. Abaixo nós temos os terríveis aracnídeos. Um pequeno texto explicativo fala que eles têm 8 pernas, não têm antenas. Então, as aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são alguns exemplos de aracnídeos terrestres, que podem se alimentar de pequenos insetos e até mesmo de pequenos vertebrados, como lagartixas. Já os carrapatos são parasitas
e sugam o sangue, principalmente de mamíferos. Então, temos abaixo uma imagem do carrapato. Ao lado de um escorpião. E abaixo nós temos a imagem de alguns ácaros. Os ácaros nós não conseguimos enxergar a olho nu. O que é enxergar a olho nu? É poder olhar e encontrar. Eu só consigo enxergar ele com a ajuda de microscópios. Tá bom? Se vocês lerem com atenção, vocês vão ficar encantados por esses grupos. Página 55, vamos falar sobre os anelídeos. Como o próprio nome já diz, anelídeos é que o corpo deles são divididos por pequenos anéis que vocês não conseguem contar. São muitos anéis. Então, temos a descrição dos anelídeos. Fala um pouquinho da minhoca. E, por fim, vamos falar dos quinidários. A anêmona, essa imagem ao lado. Não, essa imagem ao lado é de uma água-viva. É uma água-viva que nós chamamos de medusa. Ela tem um corpo gelatinoso. Nós encontramos ela no mar. E é um bicho que, se um animal que se encostado, se tiver contato com a pele, ele queima. Então nós chamamos de água-viva por esse motivo. Agora, enfim, abaixo, a anêmona. Colônia de quinidários na cor laranja. E bem próximo dela nós temos uma anêmona, que fazem parte do grupo dos quinidários. Por fim, agora a professora vai passar para vocês uma atividade de interpretação de texto. Para isso, vocês precisam ler com atenção. Um beijo e qualquer dúvida pode me chamar que eu explico, tá bom? Beijão!